Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Criador, Senhor, nosso Salvador, aquele que nos perdoa, aquele que está conosco em todos os momentos, sejam os bons, os maus, os momentos de esperança, sejam os momentos de desespero, de alegria, de dor, de tristeza. O Senhor está sempre com a gente, nos sustentando, nos fortalecendo. E nós, nesta manhã, Senhor, nos juntamos aqui em espírito e em verdade para cultuar o Senhor, engrandecer, glorificar o Senhor, adorar o Senhor. Nos juntamos aqui em espírito e em verdade para, através da Tua Santa Palavra, conhecermos o Senhor um pouco mais, porque só podemos amá-lo se o conhecermos. Fala conosco, Senhor, nos dá a Tua santa e poderosa instrução. Fala conosco. Ajuda-nos a juntos crescermos um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a terminarmos este culto melhores do que no momento que começamos. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, porque confortando, consolando, sustentando, perdoando, o Senhor sempre está. E oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, já está lá no meu blog aquela matéria que eu falei para vocês ontem, que vale a pena você ler, viu? Vale a pena mesmo. As mudanças no cristianismo, como surgiram essas mudanças, né? Como é que surgiu do cristianismo primitivo, como é que apareceu a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Depois como é que apareceu a Igreja Batista, e vai indo por aí, o pentecostalismo, como é que surgiu. Mas olha, leia, é bom você saber, né? Está lá já, quem quiser ler, fique à vontade. Eu esqueci de novo o nome do irmão, diz que é Jairo Pimenta, eu acho que está lá o nome dele, a matéria não é minha, é dele, tanto é que eu estou colocando o nome dele lá. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você tiver a Bíblia, quero convidar você para ler a Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você não puder ler, ouça, irmão, irmã. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Espera aí, irmãos. Só um pouquinho, preciso acertar essa câmera aqui. Que é o que eu vou acertar agora.
Aí. Ninguém mexe e ela sai do lugar, né? Que coisa doida, né? Vamos lá, vamos ler. Vamos trabalhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. É isso? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Pronto. É porque entra uma, sai outra, né? Vamos lá. Uma obrigação. Isso, quando eu digo obrigação, não pense você que sou eu que estou determinando, apontando o dedo. Tem gente que acha isso, né? É uma obrigação cristã. Isso não é uso e costume, não, é assim que o cristão deve agir. Então, uma obrigação cristã é ter um apetite, um desejo, uma fome insaciável pelo leite espiritual. Eu recebo, através do Zap, muitas pessoas dizendo que não conseguem ler a Bíblia, não entendem, cansam, dá sono. E o que eu falo para essas pessoas? Não desista. Não desista. Eu quantas e quantas vezes estou orando e durmo. Eu não oro na hora de dormir. Eu tenho aí os meus horários para oração. E esse aqui é um deles. Mas às vezes eu deito, ou sento, ou estou aqui lendo e tenho vontade de orar. E às vezes eu começo a orar e durmo. E durmo bem a beça. Porque eu poderia estar pensando em outras tantas coisas na hora de dormir, né? Mas às vezes eu quero orar. Então eu digo, não desista. Não perca este apetite, esta fome pelo leite genuíno espiritual, que é a palavra de Deus, não é outra coisa. O que Pedro fala aqui do leite espiritual genuíno é exatamente a palavra de Deus. Como é que você pode ser um cristão se você não conhece a palavra de Deus? Não tem jeito. Irmão, não tem como. Como é que você pode ser um médico se você não conhece o corpo humano? Como é que você pode ser um advogado se você não conhece as leis? Como é que você pode ser um mecânico se você não conhece carro? Mecânica de carro, como é que funciona? Não tem como. Como é que você pode ser um homem, uma mulher de Deus,
Você não conhece a Bíblia. O pior são os pastores que não conhecem a Bíblia. E esse versículo 1 de 1 Pedro 2, ele traz ali uma relação, né, de pecados, de maneiras de ser, maneiras de agir, maneiras de se comportar, que estragam a vida do cristão. E você pode ter lido aí, ou ter ouvido, eu ler, deixa eu puxar essa Bíblia aqui de novo, vou pedir essa paciência sua aí. Pedro, só um pouquinho, irmão. Aqui tem segunda. Essas coisas, às vezes a gente. Pedro 2. Irmãos, eu li errado. Você vê, veio na minha mente agora isso, que eu tinha lido errado. Olha que coisa, eu estou aqui falando com vocês e me veio à mente que eu li errado. Assim, você leu errado. Primeira Pedro 2, capítulos 1 e 2. Despojo, bom, não tem problema, né? Eu li certo. Irmãos, o que está vendo com a minha cabeça aqui? Pera um pouco. Irmãos e irmãs, deixa eu organizar minha cabeça aqui. Sabe o que é isso? É querer cultuar a Deus sem estar íntegro, inteiro no que você está fazendo. É preocupação, faz parte. Eu peço perdão a Deus e peço perdão a vocês. Eu li certo, irmã Conceição. Mas mesmo assim, eu preciso aquietar o meu coração, a minha mente, para prestar esse culto a Deus. Senão Deus simplesmente não vai receber. Não vai. Perdoa, Senhor. Me perdoa a fraqueza, perdoa a minha dispersão. Mais um erro meu que eu vou aos teus santos pés buscar perdão. Como é que eu posso querer cultuar o Senhor sem estar inteiro neste culto? O Senhor me perdoa, eu busco o teu perdão. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É isso que nós precisamos. Este desejo, essa vontade de conhecer a palavra, porque só através do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos conhecer mais a Deus. É idade, irmão.
Deve ser a idade. Com você acontece isso também, mas pode acontecer comigo qualquer hora, menos na hora que eu estou cultuando a Deus, né? Mas obrigado, irmão Djalma, pela sua ajuda. Obrigado. Mas não retiro o meu pedido de perdão a Deus, né? Os cristãos, assim como eu, devem se despojar, colocar de lado determinadas coisas na vida. Coisas que passam a ser comum na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Quem é que não tem raiva durante o dia? Todo mundo, uma hora vai sentir raiva, vai ter vontade de, né? Quem é que não comete erro durante o dia? Todo mundo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que... não, cometi um erro, eu sou humano. Eu estou ficando velho. Tudo bem, é humano, está ficando velho. Mas não pode. Tem que lutar contra. E aí, Pedro, inspirado pelo... Vou tomar mais um gole de café para ver se a cafeína dá uma levantada. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca aqui que nós devemos nos despojar, quer dizer, abandonar, jogar fora na nossa vida maldade. Gente, maldade é um negócio terrível. Quantas vezes eu recebo de pessoas que eu gosto, pastor, né? Pessoas que eu gosto mesmo, recebo assim notícias. Eu, de uma maneira geral, vou sempre verificar se aquilo que eu estou recebendo é verdadeiro para repassar para alguém. Às vezes eu erro também. E aí eu verifico e vejo que não é aquilo, né? Aí eu não repasso. Mas tem gente que verifica, vê que não é e repassa de maldade. Eu quero prejudicar aquela gente lá. Eu não gosto daquela gente lá. Eu não gosto daquele isso, daquele... Eu não gosto. Então eu vou fazer para prejudicar mesmo, né? Eu estava ouvindo algumas coisas aí e o sujeito falou assim, ele não vai pagar porque... Numa conversa, né? Estou só tentando mostrar para você o que é maldade. Porque a gente tem um conceito, às vezes, muito pequenininho de maldade. Muito, né? Pequitito. Maldade, uma coisinha pequenininha. Maldade é muito grande. Então o sujeito dizia assim, ele não vai pagar porque brigaram com ele. Brigaram com ele, agora ele não vai pagar. Ele vai pagar o dia que ele quiser. Né? Isso é maldade. Isto é maldade. Às vezes você pode fazer isso com alguém, não pode? Ele falou aquelas coisas de mim, agora ele vai ver só. Eu só vou pagar o dia que eu quiser. Isso é maldade, porque aí você alimenta pensamentos maldosos contra a outra pessoa. Você alimenta hostilidade, você alimenta rancor. E o que você espera com isso? Você espera que esta pessoa passe por uma calamidade. Porque aí você se sente vingado. E Pedro está dizendo que esse tipo de coisa não faz parte da vida de um cristão.
Eu estou citando o caso de pagar, porque na hora me veio isso na cabeça, pô, mas se é isso que está acontecendo, que maldade, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Às vezes a pessoa é negra de cor, é da cor negra, e ela é maltratada, ela é colocada de lado, né? Por preconceito, sei lá por quê. E aí ela também começa a pegar raiva, ódio das pessoas que são brancas. Como que ser branco é ser melhor, né? Eu conheço um médico pelo qual eu tenho muito respeito pela capacidade dele, e certo dia eu estava conversando com ele, eu fui consultar um outro médico, não sei lá o que aconteceu, ele me levou para dentro do consultório dele e a gente começou a conversar. É claro que eu não vou falar o nome dele aqui. Começamos a conversar e conversa. Eu não sei, acho que ele queria falar aquilo para alguém e ele me escolheu, né? Porque ele é italiano e eu sou descendente de italiano, então acho que ele, né? E ele começou a falar para mim, não, porque eu não gosto de negro, não sei o que, negro é isso. E eu falei, ele está querendo que eu fale o contrário, ele está doido para eu falar o contrário, eu não vou falar o contrário. Eu vou deixar ele falar o que ele quer falar. Ele está querendo falar, deixa ele falar. É claro que eu não concordo com ele. Ele falou mal dos negros assim. Falei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso da forma que ele falou. Eu falei, que ódio, que mágoa. Por quê? Se algum negro fez mal para ele, quantos brancos nos fazem mal e a gente perdoa? Então aí, isso vai criando uma maldade em cima de maldade. Estou só citando um exemplo, né? Pessoas que são perseguidas pelo sotaque, não tem? Não é uma brincadeira, é uma perseguição mesmo, às vezes. Uma brincadeira é brincadeira. Às vezes a gente brinca mesmo, né? Mas não é uma perseguição. É uma coisa até carinhosa. Agora tem gente que é perseguido pelo sotaque, tem gente que é perseguido pela cor. Isso é maldade. Você sabe que você vai falar aquilo, você vai magoar aquela pessoa. Você já falou outras vezes e a pessoa muitas vezes, por educação, por timidez, eu não sei, a pessoa não falou nada de volta para você, mas ela mostrou para você, sabe, você viu no rosto dela que ela não gostou. Então você já entendeu que você deu uma bola fora e você continua fazendo, isso é maldade. E Pedro está dizendo, olha, coloque isso de lado da sua vida. Né? Tira isso da sua vida. Pedro usa um termo aqui interessante, despojando-se. Tira, coloca para fora a maldade. Ninguém está dizendo para você ser bobinho. Não é isso que está dizendo. Ninguém está dizendo para você ser patso. Não é isso. É para você não carregar isso na sua vida. Dolo, né? O que é dolo? Ele está dizendo para a gente se despojar da maldade, do dolo. Dolo é desonestidade, é engano. Dolo, engano. Você sabe que aquele cheque que você está dando não tem fundos. Você sabe que não tem. Mas você dá. Ou você sabe que você não vai poder pagar o sujeito. Aí você fala para ele, não, pode vir tal dia que receber. Você sabe que você não vai poder pagar. Isso é dolo. Isso é desonestidade. Outra coisa.
Tem gente que agora vai falsificar recibo para o imposto. Eu conheci um dentista, não sei nem se ele é vivo. Aliás, eu conheci a mãe dele. Eu era criança, eu ia tomar injeção lá com a mãe dele. A mãe dele aplicava injeção em mim. E ele era um rapazinho. Já, eu era uma criança, devia ter 9, 10 anos. Ele devia ter 17, 18. Depois ele se formou em odontologia. E o tempo passou e nós nos encontramos. Eu já era um homem, ele já era também um homem. E ele vendia recibo, ó, de dentista. Não fazia consulta, mas vendia o recibo para as pessoas apresentarem no imposto de renda, para ser dedutível. Isso faz tempo, né? Nem sei se ele é vivo ainda. Isso é dolo. Você vai declarar o imposto de renda e você busca lá uma forma de colocar um dependente que você não tem. Isso é dolo. Isso é desonestidade. Mas o governo rouba. Roube ele, mas não roube você. Se ele quer roubar, ele vai ter que pagar um dia por isso. Você está querendo pagar também? Não faça isso. Abandone o dolo. Mentir sobre idade. Né? A gente viu aí, acompanhou um caso aqui em Campinas. Você não acompanhou? A pessoa levou o companheiro morto para fazer prova de vida. Por quê? Para receber. Isso é dolo. Subornar a autoridade, fazer negócio duvidoso. É duvidoso? Não faz. Não entra nessa. Por quê? Isso não pode fazer parte da vida do cristão. Aí Pedro fala em maldade, em dolo, hipocrisia. O que é hipocrisia? Que a gente deve se despojar para sermos casa espiritual de Deus. Porque você vai ler aqui, né, que hoje você vai ler em Pedro, que hoje nós somos a casa espiritual de Deus. Antes, né, cria-se que Deus tinha uma casa espiritual, que era o templo, mas era feita de pedra sobre pedra, era feita de ouro, madeiras nobres, mas era tudo perecível. Tanto é que do templo tem só uma parede lá, um pedaço de parede muito pequeno, e o resto que foi colocado lá por cima. Mas hoje nós somos templo espiritual feito de pedras vivas. Por causa disso que Pedro está dizendo, olha, abandona essas coisas aí. Abandona isso, luta para abandonar. Se você é maldoso, se você tem dolo na sua vida, vai se despojando disso. Porque hoje nós somos o templo de Deus. Hipocrisia, o que é hipócrita? Hipócrita, na verdade, o início dessa palavra, né, esta palavra era dirigida para os atores, porque eles eram, todo ator, né, profissionalmente é um hipócrita. Por quê? Porque ele representa algo que ele não é. E isso acabou virando um adjetivo, porque começou a fazer parte da insinceridade, do fingimento, da dissimulação, da falta de verdade. Está cheio de crente assim, hipócrita, que finge ser espiritual na hora do culto.
mas é completamente carnal. Olha, eu tive um erro aqui, eu me perdi, faltou concentração. Olha a carnalidade. Isso é carnalidade. Tem gente que finge se interessar pelos outros, mas na verdade não tem interesse nenhum. Então Pedro está dizendo, olha, você quer ser mesmo a casa espiritual? Porque não tem como não querer ser. Despoje-se, sei lá, hoje eu estou muito confuso de tudo isso. Inveja. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem um monte de lugar aí que engana você. E a gente tenta aqui, na medida de que Deus permite, mostrar a verdade. Né? A inveja não faz mal nenhum para você. Eu ter inveja de você não faz mal nenhum para você. Faz mal para mim. Olha o que está acontecendo na sua vida, é inveja. Então você é invejoso, porque inveja dos outros não te afeta em nada. Se eu contar isso, não vai acontecer por causa da inveja. Ah, para com isso. Isso é coisa do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, do voodoo, mas não é coisa de cristão. Tira a inveja. O que é inveja? A inveja nada mais é do que o ódio, a raiva, e numa forma mais leve, o desgosto pela felicidade do outro. Ele está feliz. Nossa, não gostei, não, está vendo? Ele está feliz. A inveja, é claro que isso fazia parte dos planos de Deus, é óbvio. Mas Deus mostra ali, se passar uns minutinhos, aguenta aí, meu irmão, minha irmã, né? A inveja levou os sacerdotes a entregarem Jesus para Pilatos, porque eles não podiam matar ninguém. Então eles inventaram uma história lá, né, para que os romanos matassem Jesus. Mas o sangue do Cordeiro Santo de Deus recaiu sobre quem? Sobre os romanos? Sobre os judeus. A inveja continua a matar hoje. Uma irmã pode ter inveja da outra, porque a outra tem uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida de mais largueza. Um irmão pode ter inveja do outro, porque o outro tem um carro mais novo, mais bonito, se veste melhor. Deixa a inveja para lá. Valorize o que você tem. Se a sua mulher não é tão bonita quanto a mulher do vizinho, valorize a sua. E o vizinho valoriza a dele. Defeito a sua tem, a dele também. Não pensa que a dele é perfeita, não. É perfeita para você, que só vê de vez em quando. Vai todo dia lá para você ver. Idem aos maridos. Se o seu marido não é tão bonito ou tão, sei lá o quê, como o marido da sua colega, da sua amiga, valorize o seu. Porque o marido dela é bonito, porque você vê de vez em quando. Vai todo dia lá com ele. Você vê, tem defeitos e defeitos. Inveja. Deixa pra lá essas coisas. Cada um tem aquilo que tem. Se o negócio é a pessoa que tem, é dela, deixa pra ela, que Deus abençoe.
tenho. Eu tenho outras coisas que ela não tem. É assim. Esse mundo é meio que balança, sabe? Não pense você que não é, não. Depois Pedro fala, depois da inveja, ele fala em maledicência, mas isso tem demais. Calúnia, fofoca. Pessoa que gosta de parecer mais limpinho, jogando lama nos outros. Maledicência. Para com isso. Verdade é verdade. Maledicência é diferente. Por causa disso que Jesus falou, não julgue para não ser julgado. O que ele está falando? Que você não pode julgar? Não, claro que não. Ué, não tem como. Se a própria Bíblia diz assim, passe tudo pelo crivo da Bíblia. Ele está dizendo, não julgue aquilo que você também precisa ser julgado sobre aquilo. E a maledicência é exatamente isso. Você só apontar o defeito dos outros, sabendo que você tem um monte. E todos esses pecados apontados aqui por Pedro, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, nos impede de amar o próximo. Por causa disso que Pedro diz, olha, despojem-se, coloquem de lado, afastem, tire isso da vida de vocês. Busquem o leite genuíno. Foi aí que eu me confundi. Pronto, agora já lembrei. É que eu comecei a falar do capítulo 2. E aí me trouxe uma confusão na mente. Mas isso não justifica minha falta de... Pedro diz, olha, busque o leite genuíno da palavra de Deus. E isso que ele cita, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, faz o que com a gente? Dificulta o nosso crescimento espiritual. Por causa disso que ele diz, olha, busquem, tenham fome, como um bebezinho tem de mamar. É isso, ele não está chamando a gente de bebê, ele está dizendo, olha, um bebê quando nasce tem um desespero para mamar, né? Não é verdade? Um animalzinho, quando nasce, a primeira coisa que um potrinho faz quando ele nasce, primeira coisa, ele fica em pé. Segunda coisa, ele vai lá na teta da égua para mamar. É isso que está dizendo Pedro. É esse leite espiritual. Estas coisas aqui, né, impedem que você se alimente desse leite espiritual. Enquanto que a palavra de Deus promove este alimento que causa o crescimento espiritual em nós. Então, quando ele diz como crianças recém-nascidas, ele não está dizendo só para os novos convertidos. Ele está dizendo que o crente, com mais anos de cristianismo, precisa continuar tendo esse desespero de meditar, estudar na palavra de Deus, assim como um bebê, um filhotinho, quando nasce, que desespero de mamar. Já nasce com fome. Tem que mamar, até porque aquele primeiro leite, aquele primeiro colostro, né, aquele colostro, não o primeiro, é que vai imunizar o bebezinho ou o animalzinho. Então ele está dizendo, ó, vocês têm que ter esse desespero que o bebezinho tem para mamar, que o animalzinho tem para mamar. Vocês devem ter esse desespero pela palavra de Deus. E a gente só vai conseguir isso colocando de lado, nos despojando da maldade, da hipocrisia, da inveja, do dolo e das maledicências. Mudou aqui, hoje está, hein? Gente, amanhã
perguntas e respostas, hein? Tem alguma dúvida? Pergunta amanhã. Vai ser gostoso receber sua pergunta e poder responder. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu falhei hoje, me distraí. Peço mais uma vez que o Senhor me perdoe, que isso não tenha atrapalhado a nossa comunhão contigo neste culto. Perdoa, Senhor, porque nós somos falhos mesmo. O Senhor bem o sabe. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoa esta quinta-feira. Que tudo que eles planejaram, programaram, que eles possam realizar debaixo da tua santa graça e santa vontade. Fica conosco. Livra-nos da mentira que compreende tudo isso. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.